Olá, mais um conselho do perito. Fisioterapeuta não pode fazer perícia. Será? Fica até o final desse vídeo que eu vou desmistificar esse papo aí. A verdade é que existe um desencontro de informações nesse sentido e é preciso que a gente esclareça com muita propriedade qual é a perícia que o fisioterapeuta realiza. Existe um monte de falação, mas nós precisamos ser críticos quando dizem o que a gente não pode fazer. O fisioterapeuta é um profissional de nível superior, é um profissional de primeiro contato, é um profissional que tem diagnóstico próprio. Então, não faz sentido as pessoas ficarem falando e não faz menos ainda sentido é você aceitar pacificamente. O fisioterapeuta não pode fazer perícia, o fisioterapeuta não pode fazer acupuntura, o fisioterapeuta não pode aplicar ozônio, o fisioterapeuta não pode isso, o fisioterapeuta não pode aquilo. Gente, vamos ser críticos e vamos parar de acreditar em mentiras que são contadas várias e várias vezes tentando formatar ou se transformar, melhor dizendo, numa verdade. Então, vamos aos fatos, vamos ao que diz a lei. Eu vou pegar uma cola aqui, porque esse assunto aqui é polêmico e a gente não pode falar bobagem. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero relatar aqui é que a profissão do fisioterapeuta, ela não se encaixa em muitos dos concursos para perito criminal, para perito da polícia. Não se encaixa, a nossa graduação não se encaixa. Isso é uma questão que a gente tem que discutir lá com o COFITO depois. Eu não posso fazer o concurso porque a minha graduação é de fisioterapia, eles só aceitam biomédico, médico, biologista e não sei mais o que. Cara, então isso é uma coisa que a gente discute depois. Concurso não é o foco principal. De qualquer forma, o fisioterapeuta é um profissional do movimento e ele não tem nada o que periciar num cadáver, por exemplo. Então esses concursos aí a gente tem que excluir da questão pericial, porque existem vários tipos de perícia e vários tipos de perito. E na verdade, quando tu tem um concurso, existem regras administrativas que isso aí a gente discute depois judicialmente. Então essa questão da graduação para concurso não se encaixa nessa questão pericial, porque você, quando fizer o concurso, vai mudar de profissão, você não vai mais ser fisioterapeuta, você vai ser perito criminal do IGP alguma coisa, do Instituto Geral de Perícias, você vai ser perito criminal da Polícia Civil, então você muda de profissão, então não é disso que nós estamos falando. E o segundo ponto que a gente tem que entender é que a nossa perícia ou ela é extrajudicial, que é fora da justiça, a jurisconsultoria, as perícias administrativas, ou ela é judicial. São essas duas opções que a gente tem. Então, o segundo papo que a gente mais ouve, não é para polemizar esse vídeo, tá? Não é, meu Deus, tá atacando os outros. Não, mas a gente tem um problema que a gente sempre fala assim, perícia médica. Quando se pensa que o indivíduo precisa de uma perícia relacionada à saúde dele, já vem na cabeça que é a perícia médica. Por quê? Porque faz anos que os médicos estão fazendo perícia e nós estamos chegando agora. Nós somos uma profissão fizemos 50 anos agora e a medicina é milenar. Então é normal essas confusões de termos. Mas a perícia nunca é e nunca foi médica, a judicial. A perícia judicial não é médica. E a perícia e o perito também, obrigatoriamente, não é médico. Não é isso que diz a lei. E eu vou ler a lei aqui para nós. Administrativamente, as regras podem ser ditadas pelo órgão responsável. Ou seja, o INSS fala lá as regras dele, dita as regras dele, a seguradora líder dita lá as regras dela, a Previdência Privada Estadual do Paraná, do Rio Grande do Sul, sei lá, estadual, define as regras. E aí, se ela definiu que a perícia tem que ser com o profissional médico, aí é um problema deles. E isso a gente tem que lutar depois. Mas quando a perícia sai do nível administrativo e ela vem para o judicial, o regramento é um só, não tem outro. É o Código de Processo Civil. E aí nós vamos olhar aqui o que diz o Código de Processo Civil. Artigo 149. São auxiliares da Justiça
além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Beleza, terminou a fala do perito. O perito é um auxiliar na justiça. Disso que eu li aqui, ele falou que o perito é fisioterapeuta? Não. O perito é médico? Não. O perito é engenheiro? Não. O perito é um auxiliar da justiça, ponto. Ele não faz distinção qual que é a formação acadêmica desse profissional. Fechou? Beleza. Aí nós vamos na sequência para um outro artigo importante, que é o artigo 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico e científico. Parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Beleza. Falou que o perito é físio, que ele tem que ser médico, que ele tem que ser engenheiro. Não. Ele falou que o perito é aquele que detém conhecimento técnico e científico. O perito serão nomeados os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos e científicos. Então vamos lá. Se a perícia, aí a gente tem que ir em direção ao objeto da perícia. O juiz pediu uma perícia para quê? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. A perícia é para determinar a extensão da incapacidade de alguém, a existência ou não de nexo causal, a extensão do dano corporal, a perda de função, então assim, deficiências estruturais, deficiências funcionais, limitações da capacidade, são objetos de perícia que o fisioterapeuta pode fazer. Que perícia que você não vai fazer? Não vai fazer uma perícia que tenha que atestar diagnóstico de doença, mesmo que o diagnóstico nosológico não é ato médico. Não é ato médico. A lei do ato médico, o artigo 4º, inciso 1º, que dizia que diagnóstico nosológico é ato médico, foi revogado. Esse artigo foi vetado, na verdade. Na promulgação da lei ele foi vetado. Então o diagnóstico nosológico não é ato médico. Ele é multidisciplinar. Mas, gente, óbvio, é cristalino que o médico tem muito mais horas de estudo em relação a realizar diagnóstico. E nem deve ser uma pretensão do fisioterapeuta desenvolver diagnóstico de doença. Não deve. Mas não é ato médico. E a própria lei do ato médico resguarda as nossas atribuições como fisioterapeuta. Diz o seguinte: são atividades privativas do médico. Parágrafo 7º. O disposto nesse artigo será aplicado de forma que sejam resguardadas as competências próprias das profissões de assistente social, biólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional, técnico e tecnólogo em radiologia. Então a própria lei deles, dos médicos, resguarda a nossa atuação. Nós temos autonomia, nós somos profissionais de primeiro contato. O nosso diagnóstico é o cinético funcional, diagnóstico fisioterapêutico. A gente precisa conhecer a nossa resolução, conhecer os nossos direitos, os nossos deveres, não ficar replicando nas redes sociais que o fisioterapeuta não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquilo outro. Gente, o que não está escrito em lei que você não pode fazer, você pode. Só que ao mesmo tempo você tem que pensar que você é diretamente responsável por aquilo que você assina. Então você não vai sair fazendo diagnóstico por aí de doença, sendo que você não tem a capacidade técnica para isso. O seu diagnóstico é em relação à funcionalidade e à origem daquele adoecimento. Se você já tem um diagnóstico fechado, o paciente tem esse problema, e ele pode ser oriundo de várias coisas. Por quê? Porque a nossa formação basilar, a gente estuda anatomia, fisiologia, patologia, a gente sabe a origem das doenças, a gente conhece a repercussão da doença nos tecidos. E isso nos habilita a falar tranquilamente qual é o impacto de uma doença na funcionalidade de alguém. E também perceber se algum movimento fez o caminho contrário,
Se algum movimento adoeceu alguém, porque é uma via de mão dupla. Se eu sei que aquela doença promove um problema naquele movimento, eu também sei se aquele movimento provoca aquela doença. É a cinesiopatologia ou a patocinesologia. Então a gente tem condições, só que a gente tem que parar de papagaiar e entender o que a gente tem por direito. Aí continuam aí vão dizer que o fisioterapeuta não pode, porque não diz em lugar nenhum que a gente é perito. Vamos lá na nossa lei, que regulamenta a nossa profissão. Ela diz o seguinte, Decreto 938 de 1969, artigo 3º. É atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do ciente. Beleza. Aí nós vamos aqui para o artigo 5º. Os profissionais que tratam os artigos 3º e 4 poderão ainda, no campo de atividades específicas de cada um, dirigir serviços em órgãos e estabelecimentos públicos ou particulares ou assessorá-los tecnicamente. Está na nossa lei. A justiça não é um órgão público? É. Ser um auxiliar da justiça não é assessorá-la tecnicamente? Então, nós, na nossa lei basilar, diz que é atribuição nossa assessorar tecnicamente órgãos públicos. Logo, nós podemos ser peritos auxiliando a justiça. Simples assim. Aí, em 1975, vem a lei que funda o conselho, o nosso sistema de autarquia. Então lá, 1975, cria o sistema COFITO-CREFITO. E a lei outorga ao conselho dizer o que a gente pode e o que não pode fazer. Criar as resoluções da profissão. E aí o COFITO vai lá e cria a resolução 466, que dispõe sobre a perícia fisioterapêutica e a atuação do perito e o assistente técnico e dá outras providências. Artigo 3º. Para efeito dessa resolução, considera-se perícia fisioterapêutica e assistência técnica de acordo com as áreas de atuação. Perícia extrajudicial, perícia judicial em geral, perícia judicial do trabalho, perícia previdenciária, perícia securitária, perícia para pessoas com deficiências. E ainda aqui a resolução é de 2016 e vai ter que ser atualizada, porque ainda tem a perícia criminal do fisioterapeuta, que eu já fiz vídeo sobre isso, e vou deixar um card aqui sobre a fisioterapia forense criminal e a perícia para pessoas com deficiência. E melhor dizendo, a perícia na fazenda pública, que são aqueles processos contra a União. Então, assim, nós temos o Código de Processo Civil que não diz a formação acadêmica que qualquer um pode ser o perito, dependendo do objeto da perícia. Então a lei máxima, a lei que rege todos os processos judiciais, diz que a gente pode. Ou, melhor dizendo, ela não proíbe que a gente faça isso. Aí na nossa lei, que fundou a nossa profissão, diz que a gente pode assessorar tecnicamente os órgãos públicos. Sendo a justiça um órgão público, logo, nós temos condições de assessorá-lo. Aí o conselho de classe diz que nós fazemos perícia. Está aqui, resolução 466. Então, assim, não faltam argumentos para dizer que nós podemos fazer perícia. Nós temos que estar atentos ao objeto da perícia. Talvez uma perícia assim, dizer se o indivíduo tem câncer de pulmão. Não faz sentido a gente querer desenvolver uma perícia dessa. Agora, atestar quais as sequelas oriundas daquele câncer de pulmão, o motivo que a pessoa desenvolveu aquilo, enfim, ou então uma hernia de disco, vamos falar mais das questões musculoesqueléticas, que nós temos mais problemas ou mais processos e perícias que a gente possa fazer. Para que eu vou fazer o diagnóstico da hérnia do cara? Já deve estar no processo, até porque para o indivíduo dar o start com uma ação judicial, ele tem que provar que ele está doente. Ele já provou que está doente, senão o processo não ia nem começar. E dentro do processo a gente não discute a verdade ou não daquele diagnóstico. Nós não vamos discutir ali se aquele médico assistente que disse que o cara tem hérnia foi incompetente ou não. Não é isso que acontece. No processo a gente discute o impacto disso.
na vida da pessoa. Então, recapitulando, o fisioterapeuta pode ser perito. Eu já dei aqui para vocês pelo menos 4 argumentos legais, 2 artigos do CPC, um artigo da nossa lei e uma resolução do Conselho de Classe. Fora a jurisprudência. Meu Deus do céu, a jurisprudência, principalmente no Tribunal Superior do Trabalho, sobre a validade do laudo do fisioterapeuta, é unânime. É unânime que o laudo fisioterapêutico é válido para nexo causal e doenças ocupacionais. É só pesquisar no Tribunal Superior do Trabalho. É unânime. Nós temos diversas conquistas na área previdenciária. Então, assim, vamos honrar a nossa profissão e vamos opinar e ser críticos quando alguém apontar o dedo e disser o que você não pode fazer. Vamos refletir? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, comenta aqui embaixo a tua experiência, compartilha esse vídeo, salva ele. Quando alguém disser para você que você não pode fazer perícia, manda esse vídeo para a pessoa. Ganhe 16 minutos, 15 minutos depois da edição desse vídeo e entenda que você pode, que você tem esse direito, que é assegurado em lei. A justiça precisa da tua expertise. Nós somos indispensáveis na organização da justiça, em ser um auxiliar do juízo. Somos indispensáveis. Curte, compartilha, comenta, salva, dá um joinha, te inscreve no canal e nos vemos até o próximo Conselho do Perito.